Anteriormente, a gente viu a solução geral de uma equação diferencial linear de segunda ordem com coeficientes variáveis no entorno de pontos chamados ordinários. Basicamente, a gente diz que um ponto é ordinário com relação à equação diferencial, um ponto x0, se para esse valor de x0, o p de x0 é diferente de zero, ou seja, o coeficiente do termo de segunda derivada é diferente de zero. Nesse caso, a gente pode dividir a equação inteira pela função p, dessa maneira, e aí a gente redefine essas duas funções aqui, p de x e q de x, como sendo os coeficientes variáveis dessa equação. E de modo geral, a gente vai considerar todas essas funções, p de x, q de x e r de x, como sendo funções polinomiais. Se x0 não é raiz da função p, então essas funções aqui, p de x e q de x, são funções definidas em x0, e como elas vão ser funções polinomiais dividido por polinomiais, ou seja, funções racionais, então elas vão ser funções analíticas em x0. Nesse caso, a gente pode sempre obter a solução da equação diferencial, a solução geral da equação diferencial, no entorno do ponto x0, por meio de uma série de potências, sempre que essas funções aqui forem analíticas, ou seja, sempre que o ponto x0 for um ponto ordinário relativo à equação diferencial. Nesse caso, se x0 é um ponto ordinário, então a solução geral pode ser obtida por meio de uma série de potências desse tipo, somatório que vai de 0 até infinito, de an xn. Então, a gente pode mostrar também que as duas soluções linearmente independentes que a gente precisa vão ser dadas justamente pelos coeficientes A0 e A1. A gente pode mostrar que a solução geral sempre vai ter a forma A0 y1 de x mais A1 y2 de x. Ou seja, os dois primeiros coeficientes dessa série de potências aqui vão ser as constantes arbitrárias que vão compor a solução geral dessa equação diferencial, sempre que x0 for um ponto ordinário. Aliás, aqui eu esqueci de colocar o x0. Agora sim. Mas de modo geral, a gente sempre pode considerar esse ponto aqui como sendo igual a zero, porque caso ele não seja igual a zero, é sempre possível fazer uma mudança na equação diferencial, de modo a transladar o ponto no entorno do qual a gente vai obter a solução da equação diferencial. Agora, quando essa função p ela é igual a zero para x0, ou seja, quando x0 é exatamente uma raiz da função p, o coeficiente aqui do termo de segunda derivada, daí, como a gente escreve a equação dessa maneira, dividindo esses outros coeficientes justamente pela função p, é a função que aparece no denominador aqui dessa função e dessa função aqui, nessa forma da equação diferencial. Então, como o denominador vai se anular para x igual a x0, essas funções não vão ser analíticas para x0, porque elas nem vão estar definidas em x0. Elas nem sequer vão estar definidas em x0. Então, caso x0 não seja um ponto ordinário, a gente não pode obter a solução geral da equação diferencial por meio de uma série de potências dessa maneira. A gente só pode fazer isso sempre que x0 for um ponto ordinário com relação à equação diferencial. Ou seja, ele não pode ser raiz desse termo. Caso ele seja uma raiz desse termo, aí a gente diz que ele é um ponto singular. Então, pontos singulares são os pontos em que a função calculada neles é igual a zero. E aí, nesse caso, essa equação diferencial aqui, esses coeficientes já não vão mais ser funções analíticas porque eles nem sequer vão estar definidos em x0. Mas a gente faz uma classificação dos pontos singulares em pontos singulares regulares e pontos singulares irregulares. A gente vai já definir o que é isso. E quando os pontos singulares são regulares, aí a gente pode obter a solução da equação diferencial, a solução geral da equação diferencial, utilizando o chamado método de Frobenius, que é o tema dessa aula. Antes da gente prosseguir para o método de Frobenius, vamos definir o que é um ponto singular regular.
Tá? Então, o ponto singular é aquele que anula a função p ou o denominador desses coeficientes aqui, se o termo de segunda derivada estiver isolado. E ele vai ser regular se dizemos que x0 é um ponto singular regular se, quando você pega a função p de x, multiplica por x menos x0 e toma o limite, quando x tende para x0, se esse limite dá um valor finito, ou seja, se esse limite existe, e, além disso, o limite também, quando x tende para x0, da função q de x, ou seja, o coeficiente aqui do termo sem derivada, mas multiplicado por x menos x0 ao quadrado, se ele também dá um valor finito, ou seja, se esse limite aqui também existir. Então, o ponto x0, se ele anula a função p, ele é um ponto singular, mas se esses dois limites aqui existirem, aí a gente diz que ele é um ponto singular regular. Tá? Então, ele vai ser um ponto singular regular se esses limites aqui existirem. Por exemplo, vamos considerar a equação diferencial 2x ao quadrado, y duas linhas, menos x, y', mais 1 mais x vezes y igual a zero. A gente tem aqui, portanto, uma equação linear de segunda ordem com coeficientes variáveis. E o coeficiente do termo de segunda derivada se anula justamente para x igual a zero. Portanto, para esse caso, para esse exemplo, o ponto x0 igual a zero é ponto singular com relação a essa equação diferencial. A gente precisa só verificar se ele é um ponto singular regular ou irregular. O que a gente vai fazer é pegar a equação diferencial e dividir ela inteira por 2x ao quadrado. Aqui vai sobrar só a derivada, aqui a gente vai dividir por 2x ao quadrado, e aqui também a gente vai dividir por 2x ao quadrado. Tá? Aqui não precisa desse parêntese. A gente pode fazer uma simplificação aqui. X simplifica com x ao quadrado, fica 1 sobre x. E aqui a gente deixa assim mesmo. Agora a gente precisa verificar esses dois limites aqui. Então vamos trazer para cá. Esses dois limites, no caso a função p de x é menos 1 sobre 2x. Tem um sinal de menos. Vou colocar aqui para frente. E o ponto x0, o ponto singular em questão, é o ponto x0 igual a zero. Portanto, isso aqui é zero, a gente pode tirar daqui. E aqui o limite é quando x tende para zero. Ora, como o x está tendendo para zero, ele é diferente de zero, então eu posso simplificar esse x com esse x aqui, e vai sobrar simplesmente menos meio. Portanto, o primeiro limite existe, e para o segundo limite a gente precisa calcular para essa outra função aqui, a função q de x, substituindo aqui de novo o x0 é igual a zero, que é o limite quando x tende para zero. Mais uma vez, x tende para zero, ele é diferente de zero, a gente pode simplificar aqui e aqui, e essa expressão é definida para x igual a zero, esse limite vai ser justamente igual a meio. Portanto, os dois limites, eles existem, são finitos. Isso significa que o ponto x0 igual a zero é um ponto singular regular. Portanto, x0 igual a zero é ponto singular regular. Quando x0 é um ponto singular regular, mesmo a gente não podendo obter a solução geral utilizando série de potências, a gente vai poder utilizar o chamado método de Frobenius, que é o tema dessa aula, para obter a solução geral. Essa vai ser a parte 1. O tema completo a gente vai ver em 3 partes. Uma parte para cada um dos 3 casos possíveis que a gente vai ver. Vamos iniciar então considerando um exemplo, essa mesma equação diferencial aqui, e é obter a solução geral da equação diferencial abaixo em torno de x igual a zero. E aí a gente acabou de ver que x igual a zero não é um ponto ordinário, ele é um ponto singular, mas ele é um ponto singular regular, porque esses limites aqui existem.
Nesse caso, a gente pode obter, portanto, a solução utilizando o método de Frobenius, que consiste no seguinte: a solução, uma das soluções, pelo menos, já que a gente vai precisar de duas, vai poder ser escrita como sendo uma série de potências, tal como no caso dos pontos ordinários, mas com uma modificação. Aqui a gente vai multiplicar toda a série de potências dessa solução por x elevado a uma outra potência que a gente vai chamar de r, tal como a gente fez para obter as soluções das equações de Euler. O método de Frobenius garante que pelo menos uma das duas soluções linearmente independentes que a gente precisa para construir a solução geral de uma equação desse tipo no entorno de um ponto singular vai poder ser escrita dessa maneira. A segunda solução aí vai depender do valor de R que a gente vai obter aqui. São 3 possibilidades, que é a gente vai obter em cada equação diferencial 2 valores de R, e se esses valores de R forem distintos, e essa distinção não for somente por uma constante inteira, a gente tem um caso. Se os valores de R forem iguais, aí a gente tem outro caso, outro tipo de solução. E se esses valores de R diferem por uma constante inteira, aí a gente tem outro caso, outro tipo de solução. Vamos prosseguir com essa equação aqui, com esse exemplo. Bom, a partir desse ponto, a gente procede de maneira bastante semelhante à forma de obter a solução usando série de potências. A gente substitui essa função, essa série aqui, dentro da equação diferencial, mas para isso a gente precisa derivar uma vez, depois mais uma vez. Esse x de r aqui, ele aparece multiplicando toda a soma, então eu posso usar a propriedade distributiva e passar ele para cá, para dentro. No caso, a gente está considerando aqui o x0 igual a zero, e de maneira semelhante também, sempre que esse x0 for diferente de zero, vai ser possível fazer um deslocamento, uma translação na equação diferencial, de modo que o ponto de interesse acabe se tornando zero. Tá? Então aqui a gente já vai colocar x0 igual a zero, e aqui vai ficar simplesmente x elevado a n. Daí, esse xr aqui, eu posso colocar para dentro do somatório, utilizando a propriedade distributiva, ele vai multiplicar esse outro x que está aqui, e, portanto, os expoentes vão só se somar. Aqui vai ficar x elevado a n mais r. Daí a gente precisa calcular a derivada de y. E como a derivada é uma operação linear, ela vai atuar em cada elemento dessa soma. O an aqui é constante, a derivada atua com relação a x, e esse expoente vai simplesmente passar multiplicando para cá, e a gente subtrai 1 aqui no expoente. Então essa é a primeira derivada. A segunda derivada a gente só faz esse processo de novo. Pega o expoente, ele vem para cá multiplicando, e aí você subtrai mais 1 aqui, vai ficar menos 2. E essa é a segunda derivada. Agora sim, você substitui y, y' e y duas linhas, aqui, aqui e aqui. Vamos fazer isso então, copiando para cá, substituindo na EDO, o y é isso daqui, o y' é isso, a gente coloca aqui, aliás, esse é o y duas linhas, o y' é esse daqui, que a gente substitui aqui. Esse 2x ao quadrado multiplica toda a soma, posso usar a propriedade distributiva e passar ele para cá, para dentro do somatório, sendo que esse x ao quadrado eu posso passar já para cá, multiplicando esse outro x, a base é a mesma, então eu posso somente somar aqui os expoentes, esse 2 vai cancelar com esse menos 2, vai ficar então só x elevado a n mais r. A mesma coisa aqui, esse x eu posso colocar para dentro da soma, ele vai multiplicar esse x aqui, tem a mesma base, o expoente é 1, então 1 expoente desse x vai somar aqui, vai ficar então somente n mais r. E aqui, essa soma está multiplicando esses dois termos, então posso distribuir a soma para cá,
que vai multiplicar 1, vai dar a própria soma. E aqui, para multiplicar esse x, daí não tem mais necessidade de colocar esses parênteses aqui. Esse x que está aqui fora, mais uma vez, eu posso colocar ele aqui para dentro do somatório. Vai multiplicar esse x e eu vou somar os expoentes. O expoente dele é 1, eu vou colocar esse expoente aqui, mais 1. Repara que as três primeiras somas aqui, todas têm a mesma potência de x, então eu vou poder agrupar todas essas somas numa única soma, colocando essa potência de x aqui em evidência. Da seguinte maneira, eu vou colocar todos esses três termos dentro da mesma soma, aqui, então ficou esse colchete. Essa primeira parcela toda aqui corresponde a essa aqui, menos esse termo aqui, que está aqui, com sinal menos, e esse último termo está aqui. Todos eles multiplicam x elevado a n mais r, posso colocar em evidência. E além disso, todos os três termos são proporcionais ao AN, posso colocar ele também em evidência. Vou colocar aqui na frente. E a ideia vai ser bastante semelhante ao que a gente faz no entorno de pontos ordinários, que é fazer uma mudança na variável aqui desse somatório para que a potência do x que aparece aqui seja a mesma que apareça aqui. No caso, essa potência está adiantada em 1. Então eu vou definir a nova variável dessa soma como sendo m igual a n mais 1. Daí vai ficar m mais r aqui, e m vai ser a nova variável da soma, que é justamente a potência do x aqui do outro somatório, a variável da soma mais r. Então eu vou precisar modificar aqui também os intervalos da soma. Primeiro, quando n é igual a 0, a gente tem que o m vai ser igual a 1. Tá? Se a gente faz n igual a 0, que é o primeiro elemento da soma, o m vai ser igual a 1. E se o n tende para infinito, o m também vai tender para infinito. A diferença deles é só um valor finito. Portanto, quando um vai para o infinito, o outro também vai. O limite superior vai permanecer o mesmo aqui. E onde tem n, aqui no índice do A, eu vou substituir por m menos 1, já que se m é igual a n mais 1, então n é igual a m menos 1. Então, fazendo essa mudança nessa soma aqui, a gente obtém o seguinte. Aqui vai ficar m mais r, aqui m vai começar a partir de 1 e vai seguir até infinito, e aqui vai ficar m menos 1. E como a variável da soma é uma variável muda, na verdade eu posso utilizar o símbolo que eu quiser, posso retomar aqui o símbolo, a letra n, né, para variável da soma, e a gente tem isso daqui. Agora sim, as potências de x em todos os termos são a mesma, a gente pode colocar isso em evidência, juntando essas duas somas, mas repara que essa soma aqui começa em n igual a 0 e essa daqui começa em n igual a 1. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa soma aqui e abrir o termo para n igual a 0 e manter dentro do somatório somente a partir do n igual a 1. Vai ficar da seguinte maneira. Esse termo todo aqui para n igual a 0, vou colocar aqui fora, vai somar com o restante do somatório, só que a partir de n igual a 1. E aqui onde tem n, eu vou colocar 0. Aqui então ficou 0, aqui também, aqui e aqui. Tá? Simplificando, aqui fica simplesmente R, aqui fica R menos 1, aqui fica R, e aqui fica R também. Ajeitando um pouco mais, vou reescrever aqui embaixo, aqui vai ficar esse R, eu posso distribuir para cá e para cá, vai ficar R ao quadrado menos R, posso distribuir esse 2 também, para cá e para cá, daí não precisa mais de parênteses, aqui também não precisa. Esse menos 2R com menos R, eu posso juntar também, vai ficar menos 3R. E aí a gente tem aqui o termo correspondente ao n igual a 0.
As somas que sobraram aqui, elas só valem para n igual a 1 para frente, né? De 1 adiante. Então, a gente pode juntar agora aqui essas duas somas. Vamos fazer numa linha seguinte. Colocar em evidência mais uma vez a soma, tá? E aí a potência aqui, o x elevado a n mais r, posso colocar em evidência. Agora sim, a gente chegou num ponto em que a gente pode obter uma expressão equivalente à relação de recorrência que a gente obtinha no caso dos pontos ordinários. Aqui vai ser bastante semelhante. Repara o seguinte, o que a gente tem aqui do outro lado é igual a zero, e o que a gente tem aqui é uma soma que envolve potências de x, já que isso aqui vai ser uma potência de x. O r não precisa ser um número inteiro, mas de qualquer modo o que tem aqui vai ser uma potência de x. E aqui também, você tem uma potência de x e esse coeficiente. Como do outro lado não tem um termo do tipo x elevado a r, então esse coeficiente aqui tem que ser igual a zero para que o termo proporcional a x elevado a r desapareça. Tá? Então isso aqui tem que ser igual a zero. Concluímos que isso aqui tem que ser igual a zero. Agora a gente não quer que o primeiro termo da série, o A0, seja igual a zero. Portanto, a gente vai considerar os valores de R aqui que fazem com que esse cochete aqui é que seja igual a zero. Porque adiantando aqui, ó, a relação que a gente vai obter entre os valores de A é sempre um certo AN com o seu antecessor. Se a gente concluísse que o A0 era igual a zero, por consequência o A1 seria zero também, e daí o A2 seria zero também, o A3 e assim por diante, a gente obteria uma solução igual a zero, né, que seria a solução trivial e não é o interesse aqui. Portanto, a gente vai ter interesse em soluções em que o A0 é diferente de zero, mas como esse produto aqui tem que ser igual a zero, só resta então que isso aqui seja igual a zero. Que é uma equação de segundo grau que vai fornecer para a gente dois valores para R. Se esses valores de R forem diferentes, a princípio a gente poderia pensar que, como a gente está construindo uma solução dessa maneira aqui, se a gente obtém dois valores para R, a gente poderia construir as duas soluções que a gente precisa. Só que para isso não basta os dois valores serem diferentes. Eles têm que ser diferentes por um valor não inteiro. Certo? A diferença dos dois não pode ser um número inteiro. Então, para a gente descobrir isso, a gente resolve essa equação aqui, que é o que a gente chama de equação indicial. Bom, é uma equação de segundo grau, a gente pode usar a fórmula de Bhaskara para obter os valores de R, que vão ser 3, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, 4 vezes 2 vezes 1, que é 8. Tudo isso dividido por 2A, o A é 2, então 2 vezes 2 é 4. Daí, aqui dentro vai ficar 9 menos 8, que é 1. A raiz de 1 é 1, posso colocar aqui. Então, as duas soluções são, vamos chamar de R1, a primeira, igual, considerando o sinal positivo, 3 mais 1, 4 dividido por 4 igual a 1. E a outra, 3 menos 1, considerando o sinal negativo, que vai dar 2, dividido por 4 é meio. Então, uma das soluções é 1 e a outra é igual a meio. Tá? Então, a gente tem aqui os dois valores de R. Nota que se a gente fizer um menos o outro, 1 menos meio, vai ser meio, que não é um número inteiro. Portanto, nesse caso aqui, uma das soluções vai ser obtida você substituindo R por 1, naquela primeira expressão, e a outra solução linearmente independente vai ser obtida substituindo R igual a meio, aqui, nessa expressão. Então, se você colocar R igual a 1, aqui você obtém uma solução, e se você colocar R igual a meio, você obtém a outra solução linearmente independente. Voltando para cá, então, vamos considerar primeiro o caso para R igual a 1. Para R igual a 1, a gente vai pegar todo esse coeficiente aqui
que ele tem que ser igual a zero também, para que você obtenha zero, né, essa expressão toda para qualquer valor de x resulte sempre em zero. Como para r igual a 1, esse termo aqui já vai ser zero, então esse outro aqui, que está entre chaves, tem que ser igual a zero também. Então você pega essa expressão, tem que ser igual a zero, e a gente está considerando aqui r igual a 1. Portanto, onde tem r aqui, a gente vai colocar 1. Tem r aqui, aqui e aqui. A gente pode simplificar essa expressão agora. Aqui ficou 1 menos 1, que é simplesmente zero, sobra só o n. A gente pode distribuir esse menos aqui para dentro, vai ficar menos n menos 1. E novamente aqui ficou menos 1 mais 1, que é zero. Aqui, vamos colocar numa outra linha, a gente pode pegar esse n e distribuir para cá e para cá, vai ficar n ao quadrado mais n. E esse 2 a gente distribui, vai ficar 2n ao quadrado mais 2, não tem mais necessidade dos parênteses. E aqui vai ficar 2n menos n, que é 1n. É 1n positivo, né? Então mais n. Aí, aqui no colchete, os dois termos são proporcionais a pelo menos um n, então a gente pode colocar o n em evidência. Na verdade, esse colchete pode ser trocado por parênteses, né? E agora sim, colocando o n em evidência, aqui esse quadrado some e aqui fica 1. Daí a gente pode passar esse an menos 1 para o outro lado, vai trocar o sinal. E o que está multiplicando o an aqui, a gente pode passar dividindo. E aí então a gente obtém finalmente aqui uma relação de recorrência que vai permitir a gente obter todos os coeficientes da série, aquela que a gente está supondo que seja uma das soluções da equação diferencial. Tá? Escrever todos os coeficientes em termos do a zero. Lembrando que aqui essa expressão ela é válida somente para n maior ou igual a 1. Tá? N a partir de 1. Isso aqui é válido para n maior ou igual a 1. Ok? Então, essa é a relação de recorrência que a gente obtém considerando a solução r igual a 1 da equação inicial, que foi essa daqui. Então, a gente vai simplesmente aplicar essa relação de recorrência para construir uma das soluções. Agora, vamos lá, vamos copiar para cá. Cadê? A solução é essa daqui. Vamos tirar essa parte. A gente já está considerando aqui r igual a 1, então vai ficar simplesmente x, que multiplica essa soma. E a gente vai escrever todos os termos aqui, todos esses coeficientes em termos do a zero. Vamos começar então para o menor valor possível para n aqui, que é n igual a 1. Então, para n igual a 1, o que a gente obtém é o seguinte. Pega essa expressão aqui, para n igual a 1. Onde tem n, a gente coloca 1. Então, aqui vai ficar A1. Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui. E aqui vai ficar 1 menos 1, que é 0. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 1 também. Vai ficar 2 mais 1, que é 3. Ou, se a gente preferir, coloca esse A0 mais para frente aqui. O A1 é menos 1/3 de A0. Agora a gente pode usar de novo aqui a relação de recorrência, considerando n igual a 2. Então, para n igual a 2, a gente vai obter, aqui vai ficar 2 menos 1, que é 1. Aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Mais 1, que é 5. E aqui eu não vou multiplicar o 2 por 5, eu vou deixar assim mesmo, porque talvez seja mais conveniente. E o A1, a gente acabou de obter que ele é menos 1/3 de A0, então vamos colocar esse A1 aqui para frente, e colocar ele entre parênteses, que no lugar do A1 a gente vai colocar o valor que a gente já obteve para ele em termos do A0, que é esse daqui. Aí esse menos com esse menos vai ficar mais,
Esse 3 aqui eu vou colocar para cá, também sem multiplicar. Posso tirar ele daqui e aqui fica simplesmente 1 a 0. Então, o sinal trocou, não é? O sinal se alternou e apareceu 2 e 5 aqui, os fatores 2 e 5 no denominador. Talvez a gente perceba algum padrão. Vamos considerar agora a relação de recorrência para n igual a 3. Então a gente pega mais uma vez essa expressão e substitui n igual a 3 aqui. Aqui vai ficar 3 menos 1, que é 2. Aqui vai ficar 3. 2 vezes 3, que é 6. E 6 mais 1, que é 7. Aqui, mais uma vez, eu vou colocar assim, sem fazer esse produto. E o A2 eu vou colocar para cá, mais para frente, entre parênteses, porque eu já vou aproveitar para substituir o que a gente já obteve para o A2 em termos de A0, que é isso aqui. E aí continuou negativo aqui agora. Ou seja, o sinal aparentemente está se alternando mesmo, né? E ele vai se alternar de fato, né? Por conta desse sinal de menos aqui, né? O AN ele tem um sinal contrário do seu antecessor. Portanto, cada coeficiente vai ter o sinal contrário do anterior. Isso significa que, de fato, o sinal vai se alternar. E aqui vamos só organizar isso, né? Vamos colocar 2 vezes 3 vezes 5. Vamos colocar o 2 vezes 3 para cá. E o 3 vezes 5 vezes 7 aqui. Aqui começa a aparecer já um padrão, né? Aqui tem o 3, aqui tem o 3 vezes 5, aqui o 3 vezes 5 vezes 7. Então, aparentemente, são os números ímpares se multiplicando, né? Vou colocar aqui parênteses para a gente conseguir definir isso melhor. Seria equivalente a esse mesmo termo que está sozinho aqui, mas vou colocar o parênteses, né? E aqui fora, aqui tem 1 multiplicando, aqui tem 2, aqui tem 2 vezes 3. Então é esperado que o próximo seja 2 vezes 3 vezes 4, e aqui seja 3 vezes 5 vezes 7 vezes 9, e que o sinal se alterne para positivo. Né? Então já prevendo aqui o próximo termo, se esse padrão identificado aqui estiver correto. Né? O próximo termo é para n igual a 4, pegando então aqui, e aí a gente para no n igual a 4, e já vai ser possível construir aqui a série de potência. Né? Então a gente vai poder construir já a série de potências com os 4 primeiros termos aqui, todos eles escritos em termos do A0. Tá? Então para n igual a 4 a gente vai obter o quarto termo, aqui vai ficar 4 menos 1, que é 3, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 4 vezes 2, que é 8, mais 1, 9. E aí o A3, vou colocar aqui entre parênteses, né? O A3 é isso aqui, vezes A0. De fato, né, esse menos com esse menos aqui vai ficar mais, o anterior era negativo, então esse é positivo. Esse 2 vezes 3 vai multiplicar esse 4 aqui, e esse 3 vezes 5 vezes 7 vai multiplicar esse 9, tá? E aqui a gente pode tirar esse parênteses, vamos colocar mais um sinal de vezes aqui. E aí, aparentemente é esse, de fato, o padrão. Aqui aparece o fatorial do índice, e aqui aparece todos os termos ímpares, sem levar em conta o 1, né? Começando do 3, né? O 1 não faria diferença, multiplicar por 1. E o último termo que aparece aqui é o ímpar, é o primeiro ímpar que aparece depois do dobro desse índice. O dobro desse índice aqui é 8, então ele vai até o 9, que surge por conta desse termo aqui. O dobro de n mais 1. E aí, quando é par, o sinal é positivo, e quando é ímpar, o sinal é negativo. Então, para um n qualquer, a gente pode prever que o AN vai ser igual a 1, o denominador aqui vai ser o n fatorial, e que multiplica aqui todos os ímpares, começando a partir do 3.
3, 5, 7 e assim por diante, até o número ímpar, que é igual ao dobro de n mais 1. E o sinal aqui vai se alternar, não é? Então, ele só é positivo quando é par. Então, isso aqui é menos 1 elevado a n. Portanto, a gente tem aqui uma fórmula que vai fornecer para a gente os valores de todos os coeficientes do somatório que define uma das soluções da equação diferencial. Essa daqui. Vamos trazer para cá. Portanto, uma das soluções será essa daqui. Esse x, vamos logo colocar para cá, vai ficar x elevado a n mais 1. Isso vai ser igual, o primeiro termo para n igual a zero vai ser o A0 vezes x, mais, aí vamos colocar essa soma aqui, começando a partir de 1. E aí a gente tem uma fórmula que fornece para a gente o valor de AN para qualquer valor de n maior ou igual a 1. Lembrando que isso daqui é válido para n maior ou igual a 1. Então aqui, no lugar de AN, eu posso substituir por essa expressão que a gente acabou de obter. Então, deixa eu apagar esse termo. Isso aqui é uma das soluções, essa soma representa uma das soluções que a gente precisa obter para construir a solução geral. A gente precisa de outra solução que seja linearmente independente a essa. Ok? A gente obteve essa daqui considerando R igual a 1, uma das soluções da equação inicial. Aqui eu esqueci de colocar o A0, né? Aqui então tem o A0. E que na verdade a gente nem precisa colocar aqui, porque na construção da solução geral a gente vai pegar isso e multiplicar por uma constante arbitrária, né? Então nem precisaria ter o A0 aqui. Já que ele já está aqui, vamos deixar, né? Se a gente colocar ele em evidência, o que sobra também é uma das soluções, mas a gente pode deixar assim. Bom, e nesse caso, para a gente obter a segunda solução, a gente vai considerar o mesmo procedimento, só que considerando agora o R igual a meio. Considerando o R igual a meio. Só lembrando que R igual a meio foi a outra solução que a gente obteve. Cadê? Para a equação inicial. Essa daqui, a gente obteve 1,5. A diferença entre elas é um número não inteiro, tá? Uma menos a outra é um número não inteiro. Portanto, a segunda solução vai poder ser obtida da mesma maneira, só considerando agora R igual a meio. A gente pega novamente essa expressão aqui, seguindo o mesmo procedimento. Isso vai ter que ser igual a zero. Ok? Substituindo então R igual a meio, aqui, aqui também, e aqui. Daí simplificando essa expressão, vai ficar, pega esse 2, multiplica para cá, e aí vai ficar 2n, e o 2 quando multiplicar o meio vai ser simplesmente 1. E aqui vai ficar meio menos 1, que é menos meio. Aqui a gente pode distribuir esse sinal para cá e para cá, vai ficar menos n menos meio. E ajeitando um pouco mais, menos meio mais 1 é meio positivo. E a gente pode fazer aqui o produto, né? Pega todo esse parêntese e distribui para cada um dos termos desse daqui. Multiplica esse e depois esse. Aí o parênteses de fora não precisa. E aí aqui usa de novo a distributiva. O n vai ficar 2n ao quadrado mais n. Pega esse meio e distribui também para cá. Quando multiplicar o 2 vai dar 1. E quando multiplicar o 1 vai dar meio. E aí, por último, pega esse sinal de menos e distribui. Os dois são positivos aqui. Quando distribui o sinal de menos, os dois vão ficar negativos. E aí esse parênteses não precisa mais, nem esse daqui. Dá para ajeitar um pouco mais. Esse menos meio cancela com esse mais meio.
esse mais n cancela com esse menos n, e fica essa expressão. Aqui já não é mais necessário colocar colchete, a gente pode voltar a colocar um parêntese. Dá ainda para simplificar mais um pouco, colocando n em evidência aqui, vai ficar n, aqui vai sumir esse quadrado e aqui vai ficar 1. Daí, agora sim, a gente pode passar esse termo para o outro lado trocando o sinal. E passa todo o coeficiente aqui, que multiplicou a n, dividindo para cá. Portanto, a gente tem aqui a nova relação de recorrência, válida para a solução construída a partir de r igual a meio. E novamente, né, isso aqui é válido para valores de n maiores ou iguais a 1. Portanto, o primeiro caso aqui, exatamente para n igual a 1, que a gente obtém o seguinte: pega essa expressão, onde tem n, substitui por 1, aqui vai ficar o A1, aqui vai ficar A0, aqui A1 não precisa, aqui vai ser 2 vezes 1, que é 2, 2 menos 1, que é 1. Eu vou deixar esse 1 aqui, convenientemente, e vou agora obter o próximo termo para n igual a 2. Então é só pegar a mesma expressão, essa daqui, e substituir onde tem n, 2, aqui vai ficar 2 menos 1, que é 1, aqui vai ficar 2, aqui 2 vezes 2, que é 4, 4 menos 1, que é 3, e aqui novamente eu vou colocar esse A1 um pouco mais para frente e entre parênteses, porque aqui eu já vou substituir o A1 em termos de A0 dessa maneira. O sinal de menos aqui cancela com esse, vai ficar mais. O sinal também, portanto, vai se alternar por conta desse sinal aqui, né, na relação de recorrência. E aqui ficou 2 vezes 3. Eu vou colocar aqui um sinal de vezes e deixar o parênteses aí também. O próximo termo, para n igual a 3, a gente novamente pega essa expressão, substitui agora n igual a 3, vai ficar 3 menos 1, que é 2, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 3 vezes 2, que é 6, menos 1, que é 5, e aí esse é 2, vamos colocar para cá, já para aproveitar e colocar como que o A2 é escrito em termos de A0, que é a expressão anterior, é isso aqui. Daí a gente pode pegar esse 2 e multiplicar por esse 3, e esse 3 aqui multiplicar por esse 5, que vai ficar simplesmente o A0. Aqui colocar mais um sinal de vezes também. Então, 2 vezes 3, 3 vezes 5. Aparentemente está nascendo aqui um fatorial e aqui novamente um produto de números ímpares. Vamos só confirmar esse padrão, considerando agora o próximo termo, para n igual a 4, que é pegar essa expressão aqui e substituir n igual a 4 aqui. Aqui vai ficar 4 menos 1, que é 3. Aqui vai ficar 4. Aqui vai ficar 4 vezes 2, que é 8. Menos 1, 7. E aí o A3 eu vou colocar para cá. Vou substituir por tudo isso, que é o próprio A3, em termos do A0. O sinal aqui vai ficar positivo de novo, portanto, sempre que o índice for par, o sinal é positivo, tá? E aqui vai ficar 2 vezes 3 vezes 4. E aqui vai ficar 3 vezes 5 vezes 7. Tá? Então, de fato, o que aparece aqui vai ser o fatorial do índice que está aqui e um produto de números ímpares. Só que agora ele considera todos os ímpares a partir do 3 e o último é o dobro desse número menos 1. Vou colocar mais um sinal de vezes aqui. A gente pode pressupor que para um n qualquer, então, para n qualquer, assim, qualquer, mas desde que seja maior ou igual a 1. A gente pode pressupor e verificar que para um n maior ou igual a 1,
isso vai ser igual a 1 dividido novamente por n fatorial. E aqui, um produto de números ímpares, 3 vezes 5 vezes 7. Depois o próximo deve ser 9, depois 11. Fazendo isso, assim por diante, até o número ímpar obtido pelo dobro de n, que é o índice, só que menos 1, o antecessor do dobro. Tudo isso vezes a zero. E aí o sinal também se alterna, né? Ele é positivo para índice ímpar, para índice par, e negativo para índice ímpar. Portanto, aqui tem também aquele fator de menos 1 elevado a n, que vai garantir isso, né? Sempre que n for par, isso vai ser positivo, e sempre que n for ímpar, isso vai ser negativo. Bom, então a solução, agora a gente pode construir, pegando novamente aqui essa expressão, a primeira lá, cadê? Vamos voltar lá para o início. Essa daqui, aí vamos levá-la aqui para baixo de novo. Portanto, e aqui a gente está considerando o R igual a meio, né? Agora, então no lugar do R a gente vai colocar meio. Vai abrir essa soma aqui para n igual a zero, então vai ficar a zero, x elevado a zero aqui vai dar 1, então vai ser simplesmente a zero vezes x elevado a meio, mais o restante da soma aqui a partir de n igual a 1. Deixa eu colocar esse x elevado a meio, que é a raiz quadrada, né, de x para cá. E aqui no lugar do AN eu coloco essa expressão que a gente acabou de obter a partir da relação de recorrência para cá. O A0 aqui vai aparecer em todos os termos, né? Posso colocar o A0 em evidência, assim como podia também ter colocado na solução anterior. O próprio meio também, x elevado a meio, posso colocar em evidência. Vamos fazer isso. Aqui vai ficar 1. O x elevado a meio foi colocado em evidência para cá. E o A0 também. Portanto, isso daqui é a segunda solução linearmente independente da equação diferencial. Aqui mesmo aparecendo o A0, essa constante ela é irrelevante. Eu vou apagar daqui. Deveria ter apagado lá de cima também. Vocês façam isso, né? E aí a gente tem finalmente a solução geral, né? Finalmente, a solução geral da equação diferencial é dada por... Aí vamos trazer o y1 que a gente obteve aqui. Bom, é um y de x igual uma constante vezes y1 de x mais outra constante arbitrária vezes y2 de x, que é o que acontece sempre que você tem uma equação linear de segunda ordem, tá? Sendo que o y1 é dado por essa expressão. Aqui a gente pode reorganizar, vamos fazer o seguinte, eu tinha colocado junto, né, mas vamos separar de novo. Isso aqui é a mesma coisa que x elevado a n vezes x. Aí esse x eu posso colocar para fora da soma, em evidência, e aí ele vai se repetir aqui e aqui, né? A mesma coisa com A0. Posso colocar o A0 para cá. E aí, agora sim, vamos colocar todo mundo em evidência. O A0x, aqui vai ficar 1, o A0x vem aqui para frente, esse A0x foi para lá também. Esse é o y1 e o y2, o que eu fiz com o A0 aqui, né? Eu desapareci com ele, né? Tem o A0 aqui também, que vai ser irrelevante, né? Mas vamos devolver ele para cá. O y2 é essa outra solução aqui. Aparece o mesmo A0 aqui, ele é relevante porque a gente vai multiplicar isso depois por essas constantes arbitrárias. Então não tem problema nenhum se a gente quiser fazer, no final das contas, o A0 igual a 1, por exemplo, para poder simplificar e tirar ele daqui. E aí a gente tem essa solução e essa solução aqui. A presença desse x elevado a meio, que surgiu devido ao fato da diferença dos dois valores de R não ser um valor inteiro, garante para a gente que essas duas soluções aqui são linearmente independentes. Mesmo você tendo as mesmas potências de x aqui, em todos os termos, só que esse x que ficou aqui de fora, esse com essa potência meio e esse com a potência 1,
garante a independência linear que a gente precisa. E como a gente só precisa de duas soluções linearmente independentes, a combinação dessas duas aqui já é a solução geral. Agora repara o seguinte, a gente não conseguiria obter uma nova solução linearmente independente se a equação inicial que a gente obteve para essa equação diferencial desse, por exemplo, raízes repetidas. Porque aí aqui essas potências seriam iguais, e aí o que você obteria aqui seriam funções linearmente dependentes, que não é o que a gente precisa. Portanto, esse caminho que a gente seguiu aqui, de obter essas duas soluções e ter por garantia que elas são linearmente independentes, foi porque a nossa equação inicial, voltando para cá, essa daqui, ela tem raízes diferentes, mas não só diferentes, a diferença entre elas é um número não inteiro. Então, sempre que isso acontecer, para cada valor de R você vai obter uma solução independente. E aí eu dividi esse conteúdo em 3 partes, essa é a parte 1, porque nas outras partes a gente vai tratar dos outros casos, né, que é justamente quando as duas raízes são iguais, como é que a gente faz para obter a segunda solução linearmente independente, e quando elas são diferentes por um número inteiro. O procedimento é bastante semelhante, e na verdade vocês vão ver que consiste de uma maneira bastante semelhante a como a gente obtém a segunda solução linearmente independente para as equações de Euler que a gente viu anteriormente. Então é isso. Em resumo, agora para finalizar, quando você tem uma equação diferencial de coeficientes variáveis, lineares de segunda ordem, e você quer obter a solução no entorno de um ponto singular, mas esse ponto singular é um ponto regular, então você pode obter uma das soluções utilizando o método de Frobenius, tá? Que vai ser, deixa eu encontrar aqui, vai ser isso daqui. Você pega uma série de potências e multiplica por uma outra potência de x. X elevado a r. Quando você substitui isso daqui na equação diferencial, isso vai resultar numa expressão pro A0 aqui, que vai ser uma equação de segundo grau na variável r. E é o que a gente chama de equação indicial. E aí, dependendo dos valores de r aqui, você pode obter ou só uma das soluções, ou as duas já, que foi o que a gente obteve aqui. Nesse exemplo, a gente já obteve as duas. Tá bom? De modo geral, pode ser que a gente não consiga obter as duas assim. Tá? Mas o método de Frobenius garante que pelo menos uma vai poder ser obtida assim. Aí a segunda vai depender de quem são as raízes da equação inicial. Tá? Se elas forem diferentes e a diferença entre elas não for uma constante, a gente pode seguir o mesmo procedimento que a gente seguiu aqui. Tá? Aplica os valores de R aqui nessa relação de recorrência, tá? Que vai depender de R agora, naturalmente. Então você vai ter uma relação de recorrência para cada valor de R. Essa daqui foi obtida para R igual a 1. E essa daqui, cadê a próxima? Essa daqui foi obtida para R igual a meio. Então você pega a solução, substitui R igual a 1 e R igual a meio, aplica a fórmula de recorrência para obter todos os coeficientes, tenta obter um termo geral, tal como a gente fez aqui. Se não for possível, a gente deixa aqui só os primeiros termos da soma mesmo, mas em geral é possível. E aí a gente tem aqui finalmente a solução geral, tá bom? Nos próximos vídeos, né, nas próximas aulas, a gente vai ver os outros dois casos, como é que a gente faz para obter a solução geral. É isso então, pessoal. Até mais.